A paz de Cristo. Vamos orar na presença do Espírito Santo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Um céu azul, anil, contrastando com o azul da minha camisa. Amém? Coisa bonita, né? Olha aqui, olha para mim, uma nova criatura. Amém? Tendo acesso à paz de Cristo, a verdadeira paz. E em verdade eu digo, meus amados, que eu tenho passado momentos de aflição. Eu estou me apoiando em Deus nesses últimos dias. Amém? Mas, meus amados, eu quero ser bem breve e falar com os filhos. Eu quero que essa mensagem chegue aos filhos. Amém? Certamente, religiosos, demasiado, kamikaze suicida, abajuladores, puxadores de saco, os demônios que rengem as suas vidas, os falsos messias, isso aqui vai te incomodar. Então vamos iniciar em oração no Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor Espírito Santo, toma total liberdade em governar as minhas palavras. Toma total liberdade para fluir através de mim e alcance esse coração aí. Essa alma que já se batizou, que já se entregou uma salvação e vive no processo. Os que caminharam agora para iniciar um processo e aqueles que já passaram por vários processos. Aqueles que estão passando por processo de uma salvação. Amém? E que o Senhor possa falar a palavra de sabedoria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém tira dele. Ele a dá. Jesus mesmo disse, a minha vida ninguém tira de mim. Eu a dou. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio, e desde que ele veio e cresceu, ele cresceu executando a vontade do Pai dele em tudo. Sabe por quê? A vida dele era do Pai dele. E fala para essa pessoa, Espírito Santo, quando ela não realmente entregar todo o seu ser ao Senhor, não somente nas águas dos batistérios, não somente no recebimento do Espírito Santo, se realmente ela não morrer para o mundo, ela de forma esporádica vai continuar a lutar pelos seus anseios. E um sinal que a pessoa não entregou a vida para Deus, um sinal que a pessoa é uma religiosa, demasiada, um sinal notório que ela não pertence a Deus, é que ela não preocupa com as coisas de Deus. Ela não preocupa aprender qual é a real vontade de Deus. Essa não é o anseio dela. Ela não estreita para isso. Muito ao contrário, a sua mente não sendo transformada, muito ao contrário, sendo manipulada pelas religiões, se tornando escravo da religião, você não está sendo doutrinado a entender através das Escrituras, que também disse, todas as coisas vão colaborar para o bem daquele que ama a Deus. Chamam de Pai, chamam de Deus, algo que não é. Não condiz com a sua conduta, não condiz com as suas certezas. Você realmente é uma pessoa que talvez, como um religioso, católico ou espírita, ou recebeu uma herança de uma religião e defende esse credo religioso por não conhecer a verdade. Mas também está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. E isso é uma verdade. Nós, filhos e filhas reais, nós nos alegramos em Cristo. Nós nos alegramos em Deus. Porque esse é o nosso anseio. Sem entender, muitas das vezes sem entender, mas nós continuamos a buscar as coisas do alto. Porque foi Jesus que disse, buscar em primeiro lugar as coisas do alto. E não lhes faltará nada. Mas a ansiedade, a competição, a evolução da matéria, a evolução da informação, te remete ao mundo competitivo, onde você quer posição, onde você quer mostrar os seus talentos, onde você está em busca de aceitação. E estou falando aqui sem falar as consequências de uma vida de pecado. Não estou falando de pecado de alguém que não conhece a Deus, eu estou falando de pecados religiosos que se enganam pensando que conhece a Deus.
Porque as pessoas que não tiveram encontro com Jesus, as pessoas que não tiveram uma experiência com as coisas de Deus, a essas Deus conserva a misericórdia. E quem nunca? Da onde nós viemos? Do mundo da ignorância, não é? Do mundo da religião, que foi embutido em nós desde a infância. Arrastava as pessoas, os adultos, nos arrastavam para dentro de igreja católica, nos arrastavam para dentro de centro espírita, e nos arrastava para outros lugares, mas não pelo nosso consentimento, pela religiosidade deles. E nós o aceitamos porque nós não tínhamos discernimento e nem entendimento dessas coisas. Nós achávamos bonito, um ar de santidade, mas estávamos longe de conhecer a Deus. Como agora vós outros pode ver que nós agora o conhecemos. O conhecemos pela palavra que nos libertou da religiosidade e da religião, nos libertou do engano e de toda a mazela da nossa vida. Em toda geração Jesus andou, em todas as gerações Jesus operou, em todas as gerações Deus se fez Deus pelo Espírito Santo. Somos gratos ao Espírito Santo, muito grato, e a Deus Pai por ter nos escolhido, a mim e a todos, em todas as gerações, e entregado aos cuidados de Jesus. Então eu não posso responder por você, mas eu falo com os filhos. Tenha bom ânimo. Seja mais os seus desejos em aprender a fazer a vontade de Deus, que é uma grande recompensa nisso, há um grande galardão nisso. Amém? Meus amados, lembre que um discípulo perguntou para Jesus: mestre, e nós que deixamos tudo? Deixamos empresa, deixamos emprego, deixamos família para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Amém? Aí o Senhor Jesus disse: já não tem vos ganhado somente aqui, mas também irão herdar as coisas futuras da vida eterna. Mas Deus já disse que nós já temos recebido aqui, por ter tomado essa decisão de aceitá-lo, de aceitar a salvação dele, de aceitar andar com ele, de aceitar a doutrina do Espírito Santo. Mas e vós outros? O que busqueis? Dizendo que conhece a Jesus, que conhece a Deus, que é crente, que é evangélico? Deus conhece pelo coração. Quais são os seus anseios? Não vim te julgar. Vim abrir o seu entendimento. Que quem sabe nessas últimas horas de relógio que falta para uma salvação, você não se conserta com Deus. Mesmo que não dê tempo de você realmente se retratar com Deus ao ponto de ser um instrumento na mão dele. De entregar a sua vida para ele. Porque uma vez que se entrega a vida para Deus, ela já não é mais sua. Os seus interesses têm que morrer. Jesus disse: é possível entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E ele falou que é uma necessidade. E é um processo. Você jamais vai entrar no reino de Deus com a mente humana. Você jamais vai entrar no reino de Deus com um coração que faz você pecar, um coração enganoso. Faça a sua escolha hoje. Não deixe que a religião te engane. Não deixe que o diabo use a religião para poder te manipular, para poder enfiar dopamina no seu rabo, através de instrumento, através de belas oratórias, através de aparência. Sai para o lado de fora. Acorda de madrugada e olha para as estrelas. Começa a perceber ao seu redor. Sai da tela do celular. Pega um ônibus, não mexa no celular, começa a olhar pela janela dos seus olhos. Vê o mundo. Observa as pessoas dentro do ônibus. Observa o motorista do Uber. Observa as pessoas da sua própria casa. Deixa Deus te analisar, fazer você analisar a sua própria vida. E meus amados, só quem busca o reino de Deus e pela misericórdia e pela graça de Deus é perdoado das suas mazelas, é que sabe quão prazeroso é. Quão prazeroso é. Se esse lugar que você frequenta aí
não busca a presença do Espírito Santo de forma real, se esse lugar que você frequenta aí não está tendo cura real, está cheio de parafernália, papagaiada, circo de Solé dos infernos, se o lugar onde você frequenta aí é unicórnio de fantasia, não se iluda não, porque você não vai entrar no reino do meu Senhor. Isso aí eu te falo em verdade, vocês não vão. Eles não vão e você também não vai. Porque também está escrito, eles não entram e não deixam o povo entrar. Ramon, de que você está falando? Eu estou falando dessa religião de crente evangélica mesmo. Eu tiro de lado umas congregações aí que realmente são lugares sérios. Não são perfeitos não, mas são lugares onde Deus tem prazer de habitar. Agora é difícil achar. Isso é muito raro, no mundo inteiro difícil achar. Amém? E quando se acha um lugar desse, só se identifica mesmo quem é filho. Só se identifica mesmo quem é filha. Só se identifica mesmo quem é um senhor de idade, uma senhora de idade que tem o Espírito Santo. E ali eles permanecem. Não culpo vocês não, a nenhum de vocês. Mas eu tenho uma coisa para alegrar os vossos corações. Jesus Cristo, ele ressuscitou. E a Bíblia diz, invocai a mim no dia da sua angústia, e eu vos responderei. Jesus Cristo está aí. O Espírito Santo está aí para nos conduzir até ele. Mas aqui chega perto de mim. Você realmente o quer? Você tem sede dele? Você tem curiosidade de saber quem é o Filho de Deus? Responde para você mesmo. Eu vou ficando por aqui. E que Deus abençoe toda a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua família. Vem para Cristo. Ele vem pela palavra dele, pela leitura da palavra dele. Ele veio pelas orações que você faz a ele. Não Deus estranho. Não Maria, Buda, seja lá o que for, São Jorge. Não. Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com esses objetos, com esses porte ídolos. Deus não tem nada com essa religião, seja lá qual for. Vai direto nele. Para de fanatizar a sua vida com religião. Sai um pouco da religião. Sai fora da caixa. Vai buscar ele na praça que nem eu estou aqui agora. Vai buscar ele nos montes, no seu quarto, dentro do seu carro. Invoca ele. Deixa ele te libertar daí, ainda quando você pode achá-lo. Invoca ele quando ainda ele está perto. Meu nome é Ramon, servo real do Deus vivo. E eu falei, Jesus Cristo ele é real, meus amados. Deixa ele te abraçar. Deixa ele te curar. Deixa ele curar suas dores, suas cicatrizes. Deixa ele perdoar suas mazelas, seus pecados. Deixa ele te purificar e te dar paz. A verdadeira paz que só Jesus tem. Amém? E o meu pix que eu peço para você são as suas orações. Eu não coloco meu contato aqui não, por causa dos religiosos, mas o pix que eu peço para vocês, continua orando pela minha vida. Continua orando no Espírito Santo por mim. Porque através das suas orações, vídeos como esse estão chegando a muitos, a milhares, falando do verdadeiro Jesus Cristo.